RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Muito bom dia. Domingo, 24 de julho de 2016. Está na sintonia da RDP Internacional desde Lisboa. Vai um abraço amigo e com saudade para todos aqueles que, a este momento, em qualquer ponto do globo, estão na nossa companhia. Votos de um bom domingo, para já com a RDP Internacional. De qualquer parte do mundo, uma linha direta com o coração da rádio. 213820195. Ligue-se connosco. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o local e a hora que nos escuta. Desde Lisboa, somos RDP Internacional. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Pedimos a vossa atenção para o programa que em seguida vamos rádio dispersar. Programa que esperamos chegue aos vossos alto-falantes com toda a nitidez. CTUAA, Estação Rádio de Lisboa. Os passarinhos são engraçados, fazem os ninhos com mil cuidado. Mas isto toca. Isto abre-se, liga-se à parede e é uma torneira a deitar música. Você vai ver. Ai, 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 ai. Rádio Clube Português, Paris de Portugal. Emissores de onda média CSB2 e de onda curta CSB 51 nos 49 metros. Ao abrir os nossos trabalhos, desejamos uma boa recepção. Emissora Nacional, Lisboa, Portugal. RDP Internacional. Rádio Portugal. A nossa rádio dos outros. Senhoras e senhores, vai subir o pano. Olha. Meus amigos, muito bom dia. Desde já um bom domingo para todos. Gratos pela vossa preferência de estar na sintonia da RDP Internacional. E à semelhança do que acontece aos fins de semana, entre as 5 e as 7 da manhã na hora de Portugal, a nossa Rádio dos Outros, aqui na RDP Internacional, vai à conversa com pessoas em assuntos relacionados com a lusofonia e com todos os portugueses espalhados pelo mundo. Para esta emissão, tivemos o privilégio de convidar o Dr. Mário Frota, ele que é um defensor acérrimo do consumidor em Portugal. E é fundador de uma associação que ele gera desde Coimbra e que, de certo modo, é uma maneira de abrir os olhos aos portugueses nos seus direitos como consumidores. Dr. Mário Frota, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui connosco a esta hora da manhã. A questão que eu lhe coloco é como nasce este gosto de ser um lutador pelos direitos dos consumidores. As minhas saudações, o meu agradecimento pelo retorno à RDP Internacional, onde em tempos nós fizemos um apontamento com regularidade, e para responder a essa questão é preciso remontar aos anos 80, com maior rigor 1981, quando nos demos conta de que os contratos com letras miudinhas escondiam, não raro, cláusulas extraordinariamente gravosas para quem, afinal, não tinha quantas vezes alternativa senão a de assinar ou prescindir do acesso a determinados produtos ou serviços, normalmente quando esses produtos ou serviços eram prestados ou fornecidos por monopólios de facto ou por um número muito restrito de empresas que afinavam todas pelo mesmo diapasão. E isso
suscitava naturalmente questões de toda a ordem, nomeadamente de justiça contratual. Porque quem propõe contratos sem a possibilidade de a contraparte poder influir na redação das cláusulas normalmente leoninas, estaria numa condição de dependência que o direito não poderia de nenhum modo subscrever, e não subscreve. E foi a partir daí que nos deixámos tomar pelo entusiasmo de um ramo de direito então nascente, o direito do consumo, que em si agregava o conjunto de direitos dos consumidores plasmados quer em tratados internacionais, quer numa declaração da Assembleia Geral do Conselho da Europa, quer ainda em leis avulsas que, um pouco por toda a parte, se foram edificando. Dr. Mário Frota, a questão que eu coloco é: esta circunstância vem de antes do 25 de Abril ou é pós 25 de Abril que se começa a sentir esta situação? Eu já antes me preocupava com o tema, mas a fase mais aguda ocorre exatamente no começo dos anos 80, quando, na realidade, o mercado em Portugal se abre, porque até então nós vivíamos em circuito fechado, com um mercado limitado, sem que a economia de mercado fosse em bom rigor o tom e o som do sistema então vigente. E, por conseguinte, é após abril de 74 que estes problemas começam, designadamente quando o regime se estabiliza, a ter um peso considerável, quer nas nossas reflexões, quer no interesse em intervir para mudar o quadro em que tudo se situava. Mas, doutor, a questão que eu queria colocar é a seguinte: o consumismo, a abertura do consumismo é um pouco na altura em que Cavaco Silva toma o lugar do primeiro-ministro e que, de certo modo, é a nossa adesão à União Europeia e começa a vir muito dinheiro para Portugal e, de certo modo, há que pôr esse dinheiro a correr e a tentar que os portugueses consumam para que o dinheiro tenha maior circulação? De algum modo, sim, embora um conjunto de regras em período anterior, repare que o regime da compra e venda a prestações remonta a 1979, com um conjunto de restrições, quer no que toca ao acesso aos bens. Por exemplo, ninguém poderia, pelo regime da compra e venda a prestações, adquirir um veículo automóvel com cilindrada superior a 1.200 centímetros cúbicos, em razão de um dado preço que teria de ser pago em 36 meses. Estou a dar este exemplo porque havia realmente, consoante a natureza dos artigos, períodos variáveis de pagamento. Na realidade, quando Portugal transpõe para o ordenamento interno uma diretiva de 1987/102, que é a do crédito ao consumo, e fê-lo em 1991, com mais rigor em 21 de setembro de 91, é que o mercado de consumo se abre de par em par e acaba depois, por virtude de não termos nem formação, nem informação para o consumo. E nós já tínhamos, entretanto, uma lei que datava de
29 de agosto de 1981, a estabelecer, por assim dizer, um quadro de referências. Mas é a partir daí que o acesso ao crédito e, de modo geral, de forma indiscriminada ao mercado, com toda a panóplia de bens e serviços, se começa efetivamente a registar. E isso coincide, na realidade, com o consulado de Cavaco Silva, já que Portugal teve de afinar os seus instrumentos pelos diapasões da então Comunidade Económica Europeia. No entanto, eu volto atrás porque há uma outra circunstância que acho importante também o doutor poder-nos explicar aqui. Com a passagem do 25 de Abril, nos inícios de 75, 76, que penso que há uma campanha muito grande de incentivar os portugueses a serem possuidores da sua própria casa e dos bens de consumo inerentes às próprias casas, para além da respectiva viatura, sem que na realidade tivesse havido talvez uma explicação condigna junto das pessoas, quer pelas instituições oficiais, quer pelos próprios bancos que iriam facilitar o dinheiro para a compra dos tais apartamentos, onde os portugueses, de certo modo, foram enganados, penso eu, e o doutor irá me corrigir se eu estiver errado, na circunstância de que ficaram a saber que compravam um apartamento e, de certo modo, pagavam 3, ou seja, um para o real valor do apartamento, um para juros e outro para o respectivo empréstimo. E, portanto, isto veio endividar muito as famílias portuguesas. É facto, mas a explicação mais plausível é que decorre do facto de, com o congelamento das rendas, porque antes de 74 as rendas só estavam congeladas por virtude de uma lei de 1948, uma lei que era conhecida na altura, a Lei 2030, em Lisboa e no Porto. Quando os novos instrumentos após a Revolução se começam efetivamente a escrever na ordem jurídica interna, surge em 12 de setembro de 1974, pelo Decreto-Lei 445 de 74, a extensão do congelamento a todo o território nacional, com o que, mantendo-se as rendas congeladas, se deu uma machadada, e uma machadada extraordinária, no mercado de arrendamento, passou a inexistir. Nesse período, não esqueçamos, houve como que o regresso a Portugal, quer daqueles que residiam habitualmente nos territórios de além-mar, e ainda de refugiados, porque aqueles a quem se chamou retornados, muitos jamais o poderiam ser, porque nunca aqui tinham estado. Muitos eram o resultado de 5, 6, 7 gerações de gente instalada nos territórios de além-mar e que tiveram de ser acolhidos aqui. Com essa mole imensa de gente, depois de normalizadas as situações, porque essa gente veio ocupar hotéis de norte a sul do país em condições dramáticas, como se não ignora, quando começa a haver uma certa regularização, não havia casas para arrendar. E, portanto, há como que um incentivo à habitação própria. Cada português teria de ser dono da sua própria habitação, em condições que aparentemente seriam vantajosas, porque as prestações eram inferiores aos valores exigidos a título de rendas no mercado residual de arrendamento, e nessa medida, entre arrendar
ou comprar, era preferível às pessoas comprar, porque havia inclusivamente uma bonificação que mais tarde veio a ser restringida, depois de todo em todo eliminada, mas com os juros. Eu recordo-me que no primeiro governo de Soares os juros chegaram a atingir 35,7%, quando nós vínhamos de uma economia estabilizada, sem que a inflação constituísse o flagelo em que se veio a transformar. Portanto, a partir desse instante, passou a ser mais fácil aceder à casa própria, entre comillas, do que lançarmos-nos ou lançar-se quem disso necessitasse num mercado estrangulado de arrendamento que levava inclusivamente os poucos proprietários a ter receios, porque as leis eram demasiado restritivas, ter receio de lançar no mercado as casas, porque delas ficariam como que desapropriados pela vida, porque depois os arrendamentos eram quase perpétuos, transmitiam-se indefinidamente por morte, diga-se grosso modo, e nessa medida ninguém arriscaria lançar no mercado de arrendamento o que quer que fosse. Portanto, esta situação veio realmente a traduzir-se no agravamento das condições de vida de quem se endividou até à medula para poder ter um teto, com as consequências que depois daí advieram, com o mal parado, as situações de desemprego, o sobreendividamento gerado não só a partir desse fenómeno, como também do acesso indiscriminado daquilo que podemos considerar o crédito selvagem oferecido pelas instituições de crédito e pelas sociedades financeiras, porque se constituíram inclusivamente de raiz sociedades financeiras para aquisições a crédito com uma pujança extraordinária, com contratos pejados de cláusulas abusivas, contratos relativamente aos quais não havia um mínimo de esclarecimento, contratos de adesão, exatamente, que careceriam ao menos de informação, de comunicação das cláusulas e de informação acerca do seu sentido e alcance, e nessa medida os consumidores que foram encontrando dificuldades para solver os seus compromissos entraram, em rigor, em colapso. E a propósito, já que traz à colação, e bem, o problema do crédito ao consumo, importa dizer que antes, cumprindo-se de resto um aforismo traduzido de forma simples pelos sábios africanos nestes termos: só se empresta um cabrito a quem tem um boi, em Portugal passou-se a emprestar um boi a quem nem sequer um projeto de cabrito tinha, porque nem cabra nem bode. Não, mas, doutor, eu coloco esta questão porque eu acho que nestes últimos 40 anos, desde o 25 de Abril, as famílias portuguesas endividaram-se bastante. Há famílias que já inclusive deram a chamada falência técnica junto das finanças, e penso que na realidade, apesar de haverem associações como a que o doutor fundou e haver outras associações de defesa do consumidor, os portugueses não só não se preocuparam, como propriamente creio que não tiveram uma educação e confundiram de certo modo a liberdade com o excesso de gastar e do querer tudo o que não tinham antes do 25 de Abril. E de certo modo houve uma abertura de portas
em que é como uma criança abrir-lhe uma porta de um quarto cheio de brinquedos e dizer que aquilo é dela. E então ela depois já nem sabe com que brinquedo é que há de brincar. E eu costumo dizer esta rábula na brincadeira, que é: Manel e Maria estão a ver televisão, chega a altura do intervalo da telenovela e aparece o novo colchão que faz cócegas, faz café para a pessoa adormecer, são só 30 euros por mês. Maria compra. Depois é o novo trem de cozinha que atira as batatas ao ar, já veio fritas, fazem festinhas ao bife, o bife fica mais tenrinho e não sei o quê, são mais 25 euros. E depois é mais isto, é mais aquilo e mais aquele outro, e compram tudo. E depois no final do mês, quando vêm as faturas todas, começam a coçar a cabeça porque não têm dinheiro para pagar aquilo tudo. E então, ou não pagam a prestação do apartamento, ou não pagam a prestação do leasing do carro, ou alguém tem que ficar a gritar, a dizer: ó da guarda, porque eu ainda não recebi. E, de certo modo, isso penso que seja um dos princípios das falências, em que as pessoas não souberam pôr o pé no travão na altura certa. O que é que acha, doutor? Acho correta a observação, conquanto de entre os direitos outorgados ou reconhecidos aos consumidores, dois avultem que não tiveram entre nós expressão de qualquer natureza. O primeiro, como referiu, é o da educação para o consumo. O consumidor precisa, desde tenra idade, porque de pequenino se torce o pepino, a ser educado nos quadros de uma sociedade de consumo que, através de estratégias mercadológicas, de uma comunicação comercial enganadora ou agressiva, procura enredá-lo, seduzi-lo, atraí-lo para padrões de consumo que não eram os seus. E quando o antigo presidente da Associação Portuguesa de Bancos, João Salgueiros, disse com manifesta impropriedade e com uma infelicidade de tomo que os únicos responsáveis pelas situações de endividamento e sobreendividamento eram os próprios consumidores, que jamais souberam reger as suas pessoas e os seus bens, esqueceu, de certo, ele passou grande parte do tempo na banca, que a banca, através de publicidade enganosa, enredou os consumidores, obrigou-os a celebrar contratos de crédito, e os consumidores não tinham qualquer preparação para resistir aos ímpetos da publicidade, a essa ofensiva de tomo, de tal sorte que, no preâmbulo da diretiva que procurou por ordem no caos e que data de 2008, em plena crise, se diz que era inadmissível, por um lado, que nada se tivesse feito em termos de literacia financeira, isto é, de educação para o consumo no estrito segmento dos serviços financeiros, assumissem eles as características que assumissem, e além disso, que jamais se justificaria que, em rigor, as instituições não desenvolvessem diligências por forma a concederem, em rigor, crédito responsável, imputando-se hoje uma responsabilidade de outro mundo, com coimas que podem atingir os 1.500 milhões de euros, se acaso uma instituição de crédito ou uma sociedade financeira, sem suporte, se permitir conceder crédito a um consumidor. Portanto, a ignorância destes padrões, destes parâmetros, no crédito irresponsável, selvagem, que graçou
que campeou no mercado e que levou a que muitos destes responsáveis lavassem as mãos como Pilatos, aí está, na insolvência das famílias e na própria situação deprimente que o sistema financeiro, com que o sistema financeiro, aliás, se nos apresenta, com as falências técnicas dos bancos e do mais, o que apavora efetivamente quer as instâncias internacionais, quer o próprio país, dada a instabilidade que isto gera nas famílias e na economia em geral. Mas, doutor, aqui voltamos outra vez à questão. Nos anos 80 era então o primeiro-ministro Cavaco Silva e ministro, penso que da Economia, Ferreira do Amaral. Ele chega a emanar uma ordem, portanto um decreto-lei, onde é proibido passar publicidade enganosa na televisão de incentivo ao excesso de consumo e aos créditos, precisamente porque estava-se já na altura a reparar que os portugueses estavam a ir por uma porta eldorada, que tinham crédito para tudo. O que é certo é que essa lei andou em vigor e sentiu-se que a lei estava em vigor, mas de repente veio uma nuvem e ofuscou essa lei e voltamos a ter muita publicidade, quer nas televisões, quer na rádio, mais ou menos dentro do sistema que havia antes dessa lei ter sido criada. O facto é que nós, em 1987 e com retoques em 1990, passámos a ter, para as circunstâncias, com base até nos códigos da Câmara de Comércio Internacional e de outros instrumentos internacionais, um código da publicidade. Aliás, a publicidade fraudulenta era até de harmonia com um diploma legal datado de 20 de janeiro de 1984, considerada como crime, com uma moldura penal gravosa, algo que mais tarde veio efetivamente a ser descriminalizado. Mas o Código da Publicidade, nas sucessivas versões decalcadas sobre o modelo de 90, o código é de 1990, veio realmente a restringir em múltiplos domínios a publicidade. Só que o código, mercê da inoperância, entretanto verificada nas diferentes instâncias do poder, tornou-se autêntica letra morta. E a publicidade enganosa em matéria de crédito ao consumo, em matéria de serviços financeiros, só a partir de 2008, em plena crise, é que veio a despertar, porque até então Vítor Constâncio dormiu também um profundo sono, não sei se dos justos, se dos injustos, e despertou para essa longa letargia quando realmente os sinos soaram. E aí, aqui del rei, é preciso que a publicidade veiculada pelas instituições de crédito e sociedade financeira obedeça a certos parâmetros, seja lícita, verdadeira, mas isso já está na lei há muito. Repare-se que o problema de Portugal não é o não haver leis. Leis hás, em excesso quantas vezes, em sobreposição. O que não há é nem conhecimento delas por via de uma informação adequada para o consumo, com complemento de uma educação para o consumo que jamais existiu, mas também pelo simples facto de as instituições não funcionarem. Veja-se o que ainda hoje acontece com a publicidade infanto-juvenil, que temos vindo a suscitar a cada instante e através da qual se procura aprisionar quer as famílias,
quer outras pessoas através da figura terna das crianças, que de resto seduzem, fazem com que todos se rendam à sua presença no pequeno ecrã, e isso, em dados termos, é proibido por lei, porque há restrições de conteúdo muito sérias que ninguém observa. E quando isto acontece, aliás, agora acabo de receber para publicação na revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo, no próximo número, um artigo interessantíssimo do conselheiro Jorge Pegado Liz, que é o representante, entre outros, dos consumidores no Comitê Económico e Social Europeu em Bruxelas, em que começa, de resto, com uma evocação de Afonso Gil, de que nos temos socorrido também, amiudadas vezes, acerca das crianças. Mas as crianças, Senhor, porque lhes dais tanta dor, porque padecem assim. Isto porque as crianças são usadas e abusadas na publicidade, em vista exatamente, e isso é proibido por lei. Há mesmo uma diretiva das práticas comerciais desleais que o refere de modo expresso. Temos isso no Código da Publicidade, inclusivamente a participação das crianças na publicidade está vedada, desde que não haja uma conexão entre o conteúdo da mensagem e a figura do menor, não só da criança, do menor. O que quer significar que, se for um anúncio de fraldas, é lícito, se emprega criança no quadro do nosso sistema, mas, se for além disso, uma publicidade a detergentes, uma publicidade a automóveis, uma publicidade aos bancos, aos hipermercados, tudo isso é proibido. Tudo isso surge a nossos olhos, muitas vezes até com ligações a bebidas alcoólicas, surge a nossos olhos em todas as circunstâncias por manifesta inoperância das entidades a que incumbe agir no mercado. Quem são essas entidades, professor? Bom, pode ser tanto a entidade reguladora da comunicação social, sempre que se trate de patrocínios, como da Direção-Geral do Consumidor, que sucedeu nas suas atribuições e competências ao Instituto Nacional de Defesa do Consumidor e, mais tarde, ao Instituto do Consumidor. E, curiosamente, num plano votado recentemente no Conselho Nacional do Consumo, essa foi tida como uma primeira prioridade, depois destes longos anos de abandono, de incúria, de imprudência. Nós precisamos que as leis justas sejam cumpridas, para que se não cumpra aquele triste presságio de Jorge Sampaio, que, quando Presidente da República, punha na boca de um seu amigo esta expressão: em Portugal as leis não imperam, não obrigam, não mandam. Em Portugal as leis são mera sugestão. Ora, nós não podemos viver num Estado de Direito em que leis editadas por forma a salvaguardarem o interesse geral sejam votadas ao descaso, sejam permanentemente agredidas, sejam permanentemente violadas, porque o Estado e a sua administração não cumprem o papel que a lei lhes reconhece e lhes atribui. Não pode nenhum Estado viver neste clima de permanente afronta à lei e de ofensa aos valores instituídos.
Doutor, há aqui uma outra situação que eu acho que ainda veio agravar a situação dos consumidores, que é esta, penso eu, que nunca houve uma explicação que eu tenha conhecimento de esclarecer o público e de informar o público. Foi precisamente na nossa adesão à União Europeia, em que mudamos o escudo para o euro, em que as pessoas se habituaram, quando saíam para a rua no seu dia-a-dia, em que a moeda padrão das suas despesas era uma moeda de 100 escudos, e de um dia para o outro habituam-se a uma moeda de 1 euro, que são 200 escudos. Ou seja, a vida dos portugueses, de um dia para o outro, subiu 100% no que diz respeito à maneira como se ia lidar com a moeda, na compra dos bens esses que, inclusive, os ordenados mantiveram-se e aqueles cêntimos de acerto dos ordenados mantêm-se os acertos, mas no que diz respeito às lojas que vendem os produtos, os acertos foi sempre a subir e não a descer, ou dentro de uma base regulamentada em que não poderiam aumentar. Eu recordo só isto. Antigamente nós bebíamos um café por 60 escudos e hoje bebemos um café por 120 escudos. E, portanto, quer dizer, houve um aumento no mínimo. Portanto, e pedíamos uma água que custava 60, 65 cêntimos e hoje em dia uma água custa 1 euro e qualquer coisa. E, portanto, eu penso que isto também tem muito a ver e veio estragar, de certo modo, o que estava eventualmente a ser feito de tentar regularizar as poupanças e as economias dos portugueses, e sem que ninguém tivesse vindo esclarecer isto. A partir de hoje preparem-se, porque a vida vai ser mais cara ou vai ser mais barata, e, portanto, elucidar as pessoas. Penso que isso não foi feito. Não foi, houve um arremedo de preparação, entre aspas, da sociedade em geral. Houve inclusivamente verbas avultadas que determinadas entidades acabaram por embolsar para que fosse prestada uma informação adequada aos cidadãos em geral. Isso não aconteceu de forma consequente. Além disso, referiu, e acertadamente, que houve regulamentos segundo os quais o preço não poderia, na sua conversão, aumentar, e eu comecei a verificar, de certa feita, eu quando me deslocava a Lisboa e tinha de permanecer, ia para um dado hotel e verifiquei que os preços estavam a subir para o dobro. Verifiquei ainda, por exemplo, num hotel, e este exemplo traz números, em que o frango assado, o frango a passarinho, coisa que o valha, custava na altura 750 escudos a dose. Com a mudança da moeda, eles não tiveram grandes problemas, porque aquilo passou para 7,50 €. Passou só para o dobro. 7,50 €. Nem tiveram problemas com os dígitos, apagaram, mudaram a vírgula, e, portanto, isto reflete bem, por um lado, a ausência de estruturas para poder acompanhar toda a explosão que a conversão monetária veio a acarretar. Bom, e por outro lado, a simples circunstância de as pessoas terem visto a sua vida agravada, mas mesmo países como a França e a Alemanha se viram em palpos de aranha de início e também reclamaram medidas, uma das quais foi a de haver, mesmo para além do período de ajustamento, a referência entre a moeda antiga e o euro, a moeda com curso legal de antanho e o euro, para que as pessoas pudessem fazer contas. E houve reações na Alemanha, recorde, no sentido de um retorno à moeda antiga, ao Deutsche Mark. Mas em França, entretanto, se verificou. Bom, e nós, hábeis como somos, tivemos efetivamente um conjunto vasto de situações
de manifesto empobrecimento das pessoas, com o correlativo enriquecimento de um conjunto não tão vasto quanto isso, mas de um conjunto marcado de entidades ou de atividades no mercado, o que representa manifestamente um atentado à bolsa do consumidor. Mas lá está, mas aqui também há outra circunstância que também não foi devidamente corrigida. Calculada. Porque repare, eu ganhava, vamos supor, 100 contos em moeda portuguesa, e a partir do momento em que entra o euro, eu passo a receber 500 euros de ordenado, que são os tais 100 contos. Não tive aumento de ordenado, mas os produtos, na generalidade que eu compro para a minha casa, dispararam todos para mais 100%. E, portanto, o doutor há pouco falava até, por exemplo, nos restaurantes. As emendas aumentaram, mas os funcionários do restaurante continuaram a ganhar o mesmo que ganhavam quando ganhavam o escudo. E, portanto, nós, de certo modo, empobrecemos à medida desta circunstância. Nós empobrecemos, e na exata medida em que e do que empobrecemos, enriqueceram ilícita e injustamente todos os agentes económicos que acabaram por ajustar as coisas aos seus interesses de modo injustificado, bem entendido. Doutor, e no que diz respeito, por exemplo, à área fiscal, a zona fiscal acompanhou, eu nesse aspecto perdi-me um pouco, a fiscalidade em relação ao que nós recebemos dos ordenados, os impostos, nesta duplicação do euro, também fomos taxados mais caro do que seríamos se fosse no escudo. Acabamos efetivamente por sofrer um conjunto de transformações, de modificações das leis fiscais. Os próprios funcionários públicos passaram a estar sujeitos também à apresentação das suas declarações de impostos, passaram inclusivamente, e nunca houve um acerto, nem um estudo em profundidade acerca do que isso terá representado menos-valia, porque a promessa foi sempre que haveria uma indexação para que todos fossem iguais perante a lei, e os sucessivos agravamentos, mas aí de modo autónomo, sem haver uma efetiva ligação de causa e efeito entre o euro e o sistema fiscal. Mas aí houve um agravamento considerável que violava até, como dizia aqui Paulo Moraes em tempos, o princípio da proporcionalidade e da justiça social. E esse aspecto ter-se-á também refletido no bolso de cada um, com as consequências daí resultantes. Já vamos voltar à conversa com o Dr. Mário Frota, presidente e fundador da Associação Portuguesa do Direito do Consumidor. Já me mandaram cantar. Oh, ai, oh, linda, sou criada de servir, sou criada de servir, não me posso demorar. Oh, ai, oh, linda, cheguei mesmo agora aqui, cheguei mesmo agora aqui, mas tenho que trabalhar. Oh, ai, lindinha, agora que já te vi, agora que já te vi, sei que terei de voltar. Oh, ai, oh, linda, dá-me um raminho de salsa, dá-me um raminho de salsa, raminho de salsa crua.
quiseres ver descalça, se me quiseres ver descalça, passa lá na minha rua. Olha linda, cantigas que já cantei, cantigas que já cantei e gostava de cantar. Oh, lindinha, agora que já chorei, agora que já chorei, até gosto de chorar. Oh, linda, não é contigo, é com aquela, a semana de sapatos, ao domingo de chinelas. Oh, lindinha, não é contigo, é com aquela, a semana de sapatos, ao domingo de chinelas. Os ais de todos os dias, os ais de todas as noites, ais do fado e do folclore, o ai de ai, linda, os ais que vêm do peito, ai, pobre dele, coitado, que tão cedo se finou, os ais que vêm da alma, ais de amor e de comédia, ai, pobre da rapariga que se deixou enganar, ai, a dor daquela mãe, os ais que vêm do sexo, os ais do prazer na cama, os ais da pobre senhora agarrada ao travesseiro. Ai, que saudades, saudades, os ais tão cheios de luto da viúva inconsolável. Ai, pobre daquele velhinho, ai, que saudades, menina, ai, a velhice é tão triste. Os ais do rico e do pobre, ai, o espinho da rosa, os ais do António Nobre, ais do peito e da poesia, e os ais de outras coisas mais. Ai, a dor que tenho aqui, ai, o gajo também é, ai, a vida que tu levas, ai, tu não faças asneiras, ai, mulher, és o demónio, ai, que terrível tragédia, ai, a culpa é do António, ai, os ais de tanta gente, ai, que já é dia 8, ai, o que vai ser de nós, e os ais dos liriquistas a chorar compreensão, ai, que vontade de rir, e os ais de Dom Dinis, ai Deus, e o é, triste de quem der um ai, sem achar eco em ninguém, os ais da vida e da morte. Ai, os ais deste país. Ai, que grande recordação de Mário Viegas. E ainda do nosso saudoso Maximiano de Sousa, Max. Baila, baila nos braços do teu, que com ela quer casar. Lisboa nasceu, o galo cantou, Lisboa nasceu, o tempo parou, Lisboa cresceu, tão meiga e tão bela, que o tempo ficou ao olhar para ela. E hoje Lisboa, vaidosa e feliz, é sempre menina, porque o tempo quis.
Oh, ai, oh, linda Lisboa, menina, menina, menina dos encantos meus. Oh, ai, oh, linda gaiata, bonita, bonita, bonita pela graça de Deus. Lisboa nasceu, o sol e a lua desceram do céu, vieram para a rua, vieram para a rua para festejar. Lisboa e o tempo que querem casar, e há quem a ouça alegre dizer-se menina e moça, porque o tempo quer. Oh, ai, oh, linda Lisboa, menina, menina, menina dos encantos meus. Oh, ai, oh, linda gaiata, bonita, bonita, bonita pela graça de Deus. Oh, ai, oh, linda gaiata, bonita, bonita, bonita pela graça de Deus. Como soube bem recordar Amália, Mário Viegas e Max. Muito bom dia, manhã de domingo. Adormeci já faz tempo. 24 de julho de 2016. Sentimento numa viela escondida. Era Lisboa varina, uma Lisboa menina, nos meus olhos acendida. Era então uma cidade. Silvestre Fonseca e Nuno Gomes dos Santos. Tinha um fado por canção. Ai, minha Lisboa, quem gosta de ti é certo. Quem ama o perfume tão perto de ti, tão perto de um Tejo que bota. Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o local e a hora que nos escuta. Dentro de momentos, sinal horário das 6 em Portugal, simultâneo com a Antena 1 para atualizar toda a sua informação. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. 7 minutos depois das 6 da manhã, hoje domingo, 24 de julho de 2016, gratos pela sua preferência de estar na nossa sintonia, desejamos-lhe um bom domingo. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Pedimos a vossa atenção para o programa que em seguida vamos rápido dispersar, programa que esperamos chegue aos vossos alto-falantes com toda a nitidez. CTUAA, Estação Rádio de Lisboa. Os passarinhos são engraçados, fazem os ninhos com mil cuidado. Mas isto toca. Isto abre-se, liga-se à parede e é uma torneira a deitar música. Você vai ver. Ai, 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 ai. Rádio Clube Português, Paris de Portugal. Emissores de onda média CSB2 e de onda curta CSB 51 nos 49 metros. Ao abrir os nossos trabalhos, desejamos uma boa recepção. Emissora Nacional, Lisboa, Portugal. RDP Internacional. Rádio Portugal. A nossa rádio dos outros. Estamos de regresso para a segunda hora. Por motivos técnicos não nos é possível hoje trazer à antena a habitual crónica e conselho do mestre e chefe de cozinha Francisco Gonçalves, mas trazemos sim à antena outro grande mestre de cozinha, José Viana. Oh, chefe, isto está a tornar-se muito grave. Temos o grande Hotel Portugal cheio de turistas, quase a deitar por fora. Eu tenho medo de não poder atender a todos.
Oh, chefe, o que é que eu faço? Sorria. Às vezes é melhor um simpático sorriso do que um cozido à portuguesa, por melhor que seja. O que é preciso é que todos trabalhem e tenham confiança em mim. Sou o chefe. Não ouvi, não é verdade? O que é preciso é trabalhar. Tratem de preparar esta comida toda. É verdade, se tiverem falta de tachos, digam. Oh, cavalheiro, eu estou a ver, está a comer, o que é isso? Perdão, chefe, eu estava só a provar. Sabe perfeitamente que há coisas que não se provam. Há outras que estão por provar, mas não é da sua conta. Chegou umas coçadas espanhóis. Isso é preciso recebê-los da melhor maneira, que eles pagam-nos na mesma moeda. Não tenha o almoço pronto. E então o que é que eu faço? Sorria. Às vezes vale mais um sorriso simpático do que uma tortilha à espanhola. Perfeitamente. Eu já lhes tenho dito várias vezes, parece-me oportuno repetir, porque é necessário que os hóspedes do Hotel Portugal se sintam bem. Principalmente os estrangeiros, não é verdade? Eu nunca disse isso. Os estrangeiros e os portugueses. É preciso que o Hotel Portugal seja o hotel para toda a gente. Ó chefe, quem é que bate estes ovos para os turistas? Olha que disparado. O Moreira bate isto. Eu vou mexer a panela. Cavalheiro, não mexe nada. Eu não quero a panela mexida por muitos. Ó, chefe, já são horas da gente comer qualquer coisa. E eu também estou cheio de lamercas. Não pensam em mais nada, só pensam em encher a mula. Diabo, eu também estou aqui e não como. Pois é, o chefe não come nem deixa comer os outros. Bem, eu não como, mas vocês vão lá petiscando qualquer coisa. Eu faço de conta que não vejo. Chefe, vai os turistas franceses, o que é que eu faço? Eu não tenho o almoço pronto. Olha, sorria. Às vezes vale mais um sorriso simpático do que uma maionese de lagosta. Muito bem. Ó, chefe, pode já é muito tarde e o almoço não está pronto. Oh, mas quando estiver pronto, está pronto, pronto. Eu quando vim para aqui não prometi nada, pois não? Olha, eu disse que fazia, mas não disse quando. Isto dá trabalho, vocês pensam que é fácil, mas dá trabalho. É preciso fazer crescer as massas. Elas cada vez estão mais minguadas. Saber que não tempero. De acordo, mas eu é que já estou farto disto, sabe? Estou farto de trabalhar aqui. Ei, parece-me que posso depreender das suas palavras que o cavalheiro está cansado de trabalhar comigo e provavelmente até quer ir descansar um pouco, não é verdade? Muito bem. Conhece aquele banco que está lá embaixo à entrada da porta? Perfeitamente. Então deixei o tacho e vá para o banco. Ai, que bom, eu vou para o banco. Cavalheiro, o tacho, 2 é demais. E não pense que faz falta. Vem para cá o Rui, que é meu patrício. Chefe, entrou o bispo no feijão. Ai, queimei-me. Você pensa que isto é feijão frade? Isto é a dobrada à moda do Porto. É para a mesa redonda. Chefe, Já sei, chegaram os ingleses, não é? exatamente o que é que eu faço? Sorria. Às vezes vale mais um sorriso simpático do que um rosbife à inglesa. Perfeitamente. O chefe já sabe que temos cá um grupo de afroasiáticos. A gente já lhes dá o arroz. E é isso que eles querem? Eles querem uma grande caldeirada. A propósito de peixe, como é que estamos de carne? Olha, o meu custou um globo. Lá conseguiu ele descobrir a carne. Ponha aí a carne, ponha aí a carne. Que esta carne é para os hóspedes americanos. Os americanos comem a carne, os outros roem os ossos. Chefe, chegou o
outro grupo de hóspedes, são portugueses. Sorriu, não é verdade? Penso nisso, deixa cá ver, eu não tenho o almoço ainda pronto, mas sento-os à mesa, deixo-os estar descansados, entretenham-os, eles pão com manteiga, mas para sorrir para os portugueses, estou cá eu. Continua atual no seu contexto. Passam agora 15 minutos das 6 da manhã, 24 de julho de 2016, domingo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o local e a hora que nos escuta. Regressamos à conversa com o Dr. Mário Frota, o homem da defesa do consumidor. Eu posso dizer, e costumo dizer na brincadeira, que o povo português é um povo guerreiro, porque, efetivamente, com todas estas contingências que lhe aconteceu ao longo destes anos, no que diz respeito à matéria salarial que recebe e aos gastos que tem, somos verdadeiros heróis de conseguir manter uma vida nivelada, agradável, com o indispensável que as pessoas necessitam para viver, mas, de certo modo, muito aquém daquilo que, na realidade, seriam merecedoras. Aliás, nessa altura, eu recordo-me de ter feito sucessivas propostas, porque havia a vaga ilusão de que, com a adesão à então Comunidade Económica Europeia, nós nos postaríamos nos padrões, nos níveis, nos patamares de outros países, dos países com uma situação económico-financeira de maior folga, mais imexável. E o facto é que nem aqui, nem as sucessivas propostas que eu fizera ao tempo à Comissão Europeia, designadamente à Direção-Geral dos Consumidores, veio realmente a surtir efeito, que era a de estabelecer, e na altura éramos ainda 12 os países aderentes, 9 mais 1 mais 2, 9 mais Grécia, mais Espanha, mais Portugal, e era fácil estabelecer um quadro comparativo entre os proventos e o custo de vida a partir de um cabaz de compras constituído à razão de 19 produtos basilares que garantiriam a chamada dieta nacional. Ora, nunca se quis fazer isto, porque nós, muitas vezes, tanto em termos relativos quanto absolutos, pagamos mais pelos produtos básicos do que os consumidores da vizinha Espanha, ou de França ou da Itália, para não sairmos aqui do sul da Europa. E, na realidade, considerando que a França, enfim, também está neste paralelo, acontece exatamente que nós tivemos sempre uma situação de desvantagem em relação aos mais. Ainda hoje, com os agravamentos que a Espanha conheceu em consequência da crise e do resgate da banca, porque a Espanha não teve resgate, mas a banca espanhola recebeu 41 mil milhões de euros para a reposição de equilíbrios, quando Portugal, no seu resgate, recebeu pouco menos do dobro disso, recebeu 78 mil milhões. E o facto é que, mesmo em termos absolutos, a Espanha tem produtos mais baratos, produtos básicos, do que aqueles que estão disponíveis em Portugal, onde a concorrência nem sempre opera, porque tivemos uma aversão muito grande ao mercado. Não nos esqueçamos que antes de termos um mercado aberto, os produtos eram, tanto no setor grossista como no retalhista, taxados em razão de uma percentagem
que se traduzia nos preços de venda ao público, portanto, nos preços apresentados ao consumidor final. Depois, não soubemos, veja que quando a gasolina, enquanto se manteve com preços administrativos, apresentava certos níveis. Com a liberalização dos preços, fomos todos prejudicados. Veja-se que a concorrência não funciona nesse setor particular, designadamente nas autoestradas, quando nos damos conta de que os painéis nos apresentam naquelas três hipóteses com que nos brindam rigorosamente os mesmos preços para os mesmos teores de combustível. E isso é uma realidade insuperável. Quando Paulo Portas se encrespou contra a autoridade da concorrência porque não havia uma intervenção adequada e nada fez, e tudo fez para mudar a lei e para mudar as estruturas, ficou exatamente tudo na mesma. Porque nós não vemos uma intervenção criteriosa da autoridade da concorrência, como de resto não vemos uma intervenção decisiva no geral das autoridades ou das entidades reguladoras no quadro dos serviços públicos essenciais, onde pagamos pela medida grossa, onde os atropelos são permanentes, onde os consumidores são vítimas das agressões mais ignóbeis e onde passam as passas do Algarve quando se trata de garantir os seus direitos através de leis que lhe facultam. Aliás, ainda agora, quando iniciámos esta conversa, eu estava a concluir um artigo a propósito dos cortes, esse flagelo que atinge uma massa incalculável de consumidores. Por exemplo, em França não há corte de água, mesmo por falta de pagamento de qualquer fatura, ao longo do ano. O facto de uma fatura não ser paga obrigará a que noutra sede se discuta o problema, não se facultando aos operadores, aos distribuidores do sistema predial de águas, o terem a faca e o queijo na mão, como acontece entre nós. Ainda agora um engenheiro, pessoa qualificada, que já ocupou a presidência de uma Câmara, me contava este caso. Mudou de companhia de gás, porque a anterior fazia o mal e a caramunha num conjunto de ações. Acordou uma manhã destas, quis ligar o gás para o duche, não tinha gás. Ligou para a companhia, convencido de que se tratava efetivamente de uma quebra de fornecimento, qualquer problema de interrupção de fornecimento por facto imputável à companhia. Não, que devia 11 euros e se não pagasse, mas dizia ele, eu não recebi fatura nenhuma, nem não recebi aviso de corte. A fatura foi. Bom, foram lá. Ele pagou os 11 euros, ligaram-lhe o gás e exigiram-lhe 52 euros pela religação, quando não cumpriram minimamente a lei no que toca, desde logo, à apresentação da fatura, à apresentação do aviso de corte, que tem de ser feito com pelo menos 20 dias de antecedência, com um conjunto vasto de requisitos para que a pessoa, em caso de demora, vá efetivamente regularizar a situação e, se acaso se consumar o corte, para que a pessoa possa, em tempo útil, desenvolver um conjunto de diligências para se não ver privada de um produto ou serviço essencial. A lei é clara. As empresas usam de todos os estratagemas para se furtarem ao seu cumprimento e para mortificarem e para punirem
os consumidores de forma absolutamente injustificável. E ninguém lhes vai à palma. Porque nós temos a proibição dos consumos mínimos, porque temos a proibição dos alugueres de contadores. Ainda no outro dia, uma senhora holandesa me escreveu a perguntar, porque tem uma casa ali nas imediações de Óbidos, e é servida pela Gás Vedra, e apresentam-lhe um valor considerável a título de termo fixo natural. E perguntava-me o que era aquilo, e eu disse-lhe: é um consumo mínimo. E os consumos mínimos estão proibidos desde 1996. Só que mudam-lhe o nome, dissimulam a terminologia e conseguem cobrar mínimos quando a lei veda, quando a lei proíbe, quando a lei interdita qualquer imposição. A lei diz: são proibidas a imposição e a cobrança de consumos mínimos. Chame-se-lhes o que se lhes chamar. E isto, em Portugal, é como se não existisse lei. Dr. Mário Frota, uma questão importante aqui a saber tem a ver, efetivamente, com a fiscalização e a maneira como os direitos dos consumidores são usados e aplicados. O senhor, que é um lutador neste aspecto, como é que os tribunais reagem às queixas e aos processos que são apresentados em defesa do consumidor? Olha, desde 2008 que os consumidores perderam aquilo que era considerado corolário de uma justiça acessível e pronta, que era a dispensa de preparos, ou seja, de taxas de justiça e de custas, ao menos nas ações até 5.000 euros. O que acontece é que, a partir de então, com uma revogação levada a cabo pelo novo regulamento das custas processuais, os consumidores deixaram de ter acesso em condições de gratuitidade ou graciosidade aos tribunais, que por via de regra não se ocupam daquilo a que muitos chamam as bagatelas de consumo, mas que são ações de suma importância para os consumidores. Para outros escalões, há tribunais que vão intervindo, mas muitas vezes sem uma clara consciência, quer das leis aplicáveis, quer do sentido e alcance das normas, embora, noutras circunstâncias, a propósito designadamente da lei das garantias, ocorra algo que, por vezes, nos faz sorrir, porque as coisas começam a encarreirar. E a lei das garantias é de 2003. Só em 2010, por exemplo, é que, através de uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, de uma senhora desembargadora de seu nome, Maria do Rosário Morgado, é que se disse que, para as empreitadas de consumo, mesmo de imóveis, se aplicava a lei das garantias dos bens de consumo que não o Código Civil. Porque o Código Civil é menos protetivo que a lei das garantias dos bens de consumo. E, por vezes, as decisões não são favoráveis aos consumidores, não sei por que razão, talvez por insuficiência de conhecimentos ou manifesta ausência de sensibilidade. Agora, desde 2011, os tribunais arbitrais de conflitos de consumo, que vêm de uma experiência de 89, patrocinada de resto pela Comissão Europeia, e que, havendo em Portugal continental, nos 18 distritos, só 6
que em princípio, nem todos afinam por este diapasão, mas em princípio cobrem áreas geográficas do distrito, portanto de todos os concelhos do distrito, acontece que se passaram a ser tribunais arbitrais necessários em que é obrigatória a presença do fornecedor sempre que o consumidor suscita a intervenção do tribunal arbitral para apreciação e julgamento dos feitos que lhe são presentes. E, nessa medida, tem havido, em relação aos serviços públicos essenciais, e sempre que, com conhecimento da sua existência, os consumidores a eles recorram, decisões muito interessantes que tendem, na realidade, a reconduzir as situações a uma legalidade permanentemente ameaçada ou sob ameaça constante. E, nessa medida, é até interessante verificar que temos ainda um tribunal arbitral nacional com competência supletiva, isto é, onde não haja tribunal arbitral, é esse. E ainda agora, alguém de Aveiro, e Aveiro sendo um distrito importante, não tem um tribunal arbitral de conflitos de consumo, recorreu, pelo conhecimento que teve ou por informações que colheu, ao Tribunal Arbitral Nacional numa coisa aparentemente simples, a saber, uma das empresas, de resto, a detentora do Serviço Universal, estava a cobrar 80 cêntimos por fatura emitida em suporte papel. Sempre que emitia a fatura papel, cobrava 80 cêntimos. Esse tribunal arbitral condenou exatamente a empresa de comunicações eletrónicas a deixar de cobrar e a restituir o que indevidamente tinha sido cobrado. Mas isto quer significar algo de, por um lado, simples e complexo, porque esta decisão vale só entre partes, vale só entre o consumidor de Aveiro, que recorreu ao Tribunal Arbitral Nacional, e a empresa detentora do Serviço Universal de Comunicações. Ou seja, essa decisão não é globalizada imediatamente a nível nacional. Não vale para todos. O que quer significar que eles continuam a cobrar estes 80 cêntimos. E veja, dizia-me no outro dia que uma outra empresa estava a cobrar pelas faturas em papel 1,50€. 1,50€ são 18 euros ao fim do ano. 18 euros ao fim do ano, num universo de 1 milhão de consumidores, 1,50€ pode não ser, mas já é alguma coisa, porque é 1,50€ aqui, 1,50€ ali. 18 milhões de euros de cobranças ilícitas, de enriquecimento ou de locupletamento sem justa causa, é algo que dá que pensar. E nós não podemos cruzar os braços perante isto. E como é que eles justificam isso nas finanças? Eu não sei como é que eles justificam. Uma coisa é certa. Eles cobram contra o que está disposto na lei. Ninguém lhes vai à palma porque as pessoas muitas vezes não sabem que direitos têm, porque continua a faltar a informação para o consumo, a informação do consumidor acerca dos seus direitos, porque a própria lei que está neste momento a fazer, completa no dia 31 de julho, completa 20 anos, jamais foi posta em execução no que toca à utilização dos espaços de serviço público de radiodifusão e de radiotelevisão para a informação ao consumidor. Eu, quando tive acesso à televisão e estive durante 5 anos no programa da manhã a esclarecer os consumidores em geral acerca dos seus direitos, estive pela mão
do então presidente do Conselho de Administração, o bastonário Coelho Ribeiro da Ordem dos Advogados, que tinha uma particular sensibilidade para isto e que viu uma oportunidade de informação aos consumidores em espaço televisivo no programa da manhã, um programa a horas impróprias, quando noutros países a informação ao consumidor passa no prime time. Não seria importante a criação de um jornal que eventualmente até se chamasse O Consumidor, onde as diferentes associações colocassem os seus casos, os casos que estão em tribunal, os motivos, quais foram as atribuições que os tribunais deram em função de processos que entraram, e de certo modo apelando também à opinião pública que escrevesse cartas a denunciar os factos pessoais e de certo modo criando um melhor conhecimento e uma melhor divulgação de quais são os direitos e quais são as obrigações daqueles que têm obrigações de servir e dos consumidores de receber? Ora bem, essa ideia nós tivemos-la desde sempre. A nossa dificuldade é que, por um lado, o Estado não cumpre a lei, nem a Constituição. Porque a Constituição da República diz no artigo 70 que o Estado tem de apoiar as associações de consumidores. Não o faz. O artigo 1º da Lei de Defesa do Consumidor diz expressamente isto, no seu número 1. Incumbe ao Estado, às regiões autónomas e às autarquias locais proteger o consumidor, designadamente através do apoio à Constituição e ao funcionamento. Ora, se eu me vejo em palpos de aranha para pagar um espaço, para pagar os salários regularmente aos meus colaboradores que fazem aquilo que ninguém imagina, porque suprem em muito as insuficiências estruturais do serviço e dão-se à causa como se fossem efetivamente, como estivessem na trincheira do combate pela cidadania. Se eu não tenho meios para isto, como é que posso ter para um jornal? Nós temos 2 revistas científicas. Temos a Revista Portuguesa de Direito do Consumo, onde esses temas são tratados com características outras, não acessíveis verdadeiramente à população, e criamos no Brasil, com grande entusiasmo, uma revista, a revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo, que faz a ponte entre o direito brasileiro, o direito português e o direito europeu, porque muitas das nossas leis são consequência exatamente do que é votado no Parlamento Europeu e no Conselho da União. E nessa medida temos isto. Temos o Net Consumo, que é um jornal digital que está disponível através da internet. Nem toda a gente tem acesso à internet, importa efetivamente não escamotear a situação. Temos 2, 3 Facebooks em que permanentemente informamos as pessoas, mas não sei se aquilo atinge efetivamente o âmago, porque vamos tendo 4.000, 5.000, 6.000 visualizações em alguns temas, noutros não. E isto é pouco. Por outro lado, nós temos uma forte concorrência de uma empresa multinacional que dá pelo nome de Euroconsumers S.A., que tem em Portugal uma antena mercantil, uma antena comercial, que é a DECO Proteste Edições para a Defesa do Consumidor Limitada, que é uma sociedade por cotas, que deliberadamente se confunde com a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, DECO. A DECO, que foi uma associação de consumidores, hoje não tem um corpus, isto é, não tem associados. Considera como associados seus os assinantes da revista da antena portuguesa da multinacional belga. E enquanto as associações autênticas, autónomas e genuínas pela Europa e pelo mundo têm uma revista
em que concentram, em que fundem todos os temas de modo simples e acessível, descodificado. Eles têm 5 títulos, desde o teste de saúde, ao dinheiro e direitos, à protesto e não sei quê, aqui e fora. Porque é de uma multinacional constituída sob forma de sociedade anónima que se trata, confundindo-se com a associação que considera como associados seus os assinantes das revistas da tal Proteste. A própria comunicação social não faz esta destrinça. E eles estão no mercado, eles vendem cartões de crédito, eles vendem cartões de seguros, eles vendem combustível, eles vendem tudo e mais um par de botas, quais autênticos vendilhões do templo. E esta confusão só favorece a própria comunicação social, não faz esta destrinça. E quando diz DECO, eles aparecem com um peso enorme que tudo abafa. Repare-se que durante um dos governos, o senhor ministro adjunto José Sócrates deu a esta associação, entre comilhas, cerca de 1.050.000 euros para comprarem uma sede na Rua da Artilharia 1. E a nós, instituição autêntica, autónoma e genuína, uma sociedade científica de intervenção que se vota à promoção dos interesses e à proteção dos direitos dos consumidores, nunca recebemos 1 cêntimo, 1 escudo para a ajuda da renda de casa. E nem os municípios, designadamente o município de Coimbra, nos apoia, e é de lei, nem o Estado. Hoje candidatamo-nos a concursos mal pagos, a concursos através de um fundo que não é constituído pelo dinheiro dos contribuintes, antes um fundo constituído à base das cauções não reclamadas dos consumidores, de que no outro dia a Direção-Geral também lá foi buscar 100.000 euros. Mas nós apresentamos projetos cuja execução é efetivamente onerosa e, ao cabo e ao resto, acabamos por ser não beneficiados, porque trabalhamos muito para além do que o próprio projeto encerra quando é aprovado, na ordem dos 10.000 euros ano. E isso, evidentemente, não dá para a cova de um dente para quem tem de manter uma estrutura, embora a maior parte do serviço dos dirigentes, ou por outra, o serviço dos dirigentes, que são a maior parte, não é remunerado. Atividades estimuladas por sentimentos que não por vencimentos. Eu estou há cerca de 30 anos nesta instituição, nunca recebi um tostão. Ponho dinheiro do meu bolso. Isto não pode acontecer em país nenhum do globo. Não estamos nos países mais recônditos da África. Não estamos na América Latina, onde se pode efetivamente pisar todas as cartas de direitos, com exceção do Brasil, da Argentina e de outros, onde a defesa do consumidor é algo de sério, de fundante, de instigante até. Mas isto acontece em Portugal porque nós não temos uma política de consumidores. E depois, a justificação dos últimos anos é de que a austeridade impõe isto. Mas nós assistimos ao desvio de verbas para outros setores de atividade. Gasta-se dinheiro na formação de vendedores. Não se promove a formação de consumidores. Está tudo às avessas. E isto é lamentável. Isto acontece, tudo isto existe, tudo isto é triste e este é o fado com que nos confrontamos há anos. Doutor, uma questão importante a saber. Neste momento, a Inglaterra sai da União Europeia, de certo modo já não fazia parte no que diz respeito à moeda. Pensa que se Portugal, quando entrou para a União Europeia, não tivesse aderido à moeda, se tivéssemos mantido o escudo como a nossa moeda padrão, Portugal poderia estar em melhores circunstâncias financeiras e os próprios consumidores poderiam estar mais felizes? Pelo menos tínhamos efetivamente
mão na nossa própria moeda, podendo furtar-nos ao espartilho da própria zona euro. Será difícil fazer este prognóstico, este juízo de prognose, porque isto demandaria estudos técnicos muito profundos. Mas provavelmente Portugal poderia estar em posição de poder mandar na sua moeda, e nestas circunstâncias está permanentemente dependente das oscilações e das políticas da zona euro, nomeadamente do Banco Central Europeu. O facto é que não podemos, na fase em que a adesão à zona euro se fez, não podemos comparar a situação portuguesa, que já tinha passado por 2 resgates. Repare-se que a nossa moeda, quando, mesmo depois da crise de 73, a nossa moeda representava o dobro da moeda espanhola e, anos mais tarde, com a usura que isto tudo representou, passou a representar metade da moeda espanhola, metade da peseta. Um escudo valia 2 pesetas, um escudo passou, ou por outra, com meia peseta passou a comprar-se. Precisavam os espanhóis 2 pesetas para comprar um escudo. Depois, com meia peseta, passaram a comprar o escudo. E esta realidade é inultrapassável. Doutor, uma última questão para esta nossa conversa. Eventualmente iremos ter mais conversas este ano, são demasiado elucidativas. No que diz respeito a esta situação dos bancos, e muitos dos nossos ouvintes são imigrantes que têm as suas economias em bancos portugueses e que veem toda esta circunstância de verem os seus depósitos desaparecerem ou congelados e, de certo modo, lhes criar algum receio. Há algum futuro mais agradável para eles? O que é que eventualmente eles deverão fazer? Deverão primeiro, eventualmente, se calhar antes de fazer certos depósitos de grandes quantias, por exemplo, consultar a sua associação para saber como o deverão fazer e que conselhos poderão ter da parte da Associação dos Consumidores? Ora bem, em primeiro lugar, importa dizer que o Banco Central Europeu assegurou já, e isso hoje é lei, que espero não seja letra morta, que em caso de dissolução das instituições de crédito, se assegura que os depósitos até 100 mil euros sejam garantidos. E, portanto, aí as pessoas têm efetivamente de jogar de modo a que, em relação aos depósitos, se precatem por forma a não exceder estes montantes e a poderem efetivamente pôr os ovos em cestos diferentes. Ou seja, por depositar em diferentes bancos quantias até mais ou menos os 100 mil, é isso? Exatamente, mas bancos que sejam credíveis, bancos que possam efetivamente garantir de imediato essa credibilidade, embora esses, teoricamente, também vejam assegurados estes montantes. Por outro lado, em termos sistémicos, nós estamos efetivamente em maus lençóis neste instante, não só com a situação na Caixa Geral de Depósitos, que é realmente o ativo mais considerável neste particular, em Portugal, o valor que deve ser preservado e que, com as indefinições que se arrastam já há 7 meses, pode eventualmente vir a custar
aos contribuintes somas apreciáveis. Bom, e ver em que param efetivamente as modas em relação às outras instituições de crédito que competem no mercado financeiro em Portugal. No outro dia alguém dizia, para surpresa de muitos, que o novo banco, o Banco Bom, saído efetivamente daquela cisão Banco Mau, Banco Bom, tem um valor de mercado, mesmo depois das injeções nele efetuadas, de 2 mil milhões de euros. E que o Banco Comercial Português Milênio, que já foi efetivamente o maior banco português, vale hoje metade desse montante, ou seja, o seu valor anda na ordem dos 1.000 milhões de euros. E isto reflete bem esta situação quando, por exemplo, já há quem fale em 5 mil milhões para a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, se não mesmo 6,5 mil milhões. Em relação, por conseguinte, a tudo isto, importa, por um lado, não haver precipitações no que toca ao recurso a produtos financeiros outros, para evitar situações como as que ocorreram com o BES, com o BANIF, e, nessa medida, até através de mecanismos que a própria Diretiva das Práticas Comerciais Desleais considera, na esteira de resto de outros países fora da União Europeia, como a influência indevida. A influência indevida dos gestores que levaram a que as pessoas fizessem certas aplicações sem, na generalidade, sem um efetivo conhecimento de causa, tendo sido, afinal, enganadas. Portanto, aí tem que haver uma ponderação séria, de um lado, para não descapitalizar os bancos e para que as remessas continuem também a ser um instrumento de equilíbrios no país. Por outro lado, para que as pessoas vejam protegidas, acauteladas as suas expectativas e os seus próprios direitos. Porque aquilo que me dizem neste momento, a propósito dos enganados do BES, é que a própria associação que se constituiu remete aquilo para uns advogados de Braga e não sei mais de onde, que estão a exigir, para nada garantindo, para que as pessoas possam de algum modo tender à recuperação, não sabe, de 75%, de 80% à la longue do que lá investiram, estão a exigir às pessoas o pagamento à cabeça de 5 mil euros, mais não sei quantos centos de euros para correspondentes a unidades de conta para taxas de justiça. Ora, isto pode ser um extraordinário negócio para certas sociedades de advogados, e aí importa dizer às pessoas que se acautelem, que não caiam, que não mergulhem de cabeça nestes esquemas também, porque a própria associação, naquilo que diz, parece pouco coerente, como eu já recebi, de resto, reclamações de 3 advogados que, de algum modo, têm ou interesse na causa ou por via direta ou reflexa, com familiares próximos que estão envolvidos e que se escandalizam perante esta circunstância. Portanto,
Cautelas e caldos de galinha, neste aspecto, nunca fizeram mal a ninguém. Não se precipitem, porque isto pode ser também um Eldorado para certos gabinetes ou certos escritórios e vir a constituir, de resto, mais uma facada nos interesses daqueles que são as grandes vítimas de toda esta circunstância. Eu atrever-me-ia a dizer, depois da desastrosa descolonização, que esta gente foi vítima também de novas descolonizações, porque muitos perderam tudo, outros perderam inclusivamente as perspectivas de vida, e outros estão a passar as passas do Algarve porque confiaram nas instituições, confiaram naquilo que muitos dos próceres da política foram afirmando, e hoje são vítimas disso tudo e resumem ou reconduzem a sua situação a um estado de miséria que mereceria outro tipo de reflexões. Dr. Mário Frota, quer por favor deixar-nos aqui a maneira como os nossos ouvintes espalhados pelo mundo o possam contatar para sugestões, para opiniões, até eventualmente para apresentar queixa disto ou daquilo que lhes possa estar a acontecer? Podem recorrer desde logo ao Net Consumo, que é o nosso jornal virtual. Net Consumo, de forma simples, ou então irem à página da APDC, Associação Portuguesa de Direito do Consumo. Aí tem a indicação do correio eletrónico, portanto, das indicações da mala postal eletrónica, vulgo e-mail. Aí tem as indicações da morada física, portanto, do lugar onde a associação funciona, em Coimbra. É uma associação de âmbito nacional e interesse específico, e, por conseguinte, Net Consumo, APDC, Associação Portuguesa de Direito do Consumo, são duas referências que devem efetivamente ter em conta para eventuais contactos. Muito obrigado. Obrigado eu, Dr. Mário Frota, por estar aqui tão cedo connosco e nos esclarecer sobre estes pontos. Provavelmente voltarei à conversa, porque ainda há muitas coisas que era importante o doutor também ir esclarecendo e ajudando as nossas comunidades espalhadas pelo mundo a conhecer melhor como está a situação económica e principalmente os direitos do consumidor. Muito grato pela sua disponibilidade e um bom domingo para si. Muito obrigado, Darwin Cardoso, e que lhe não dou as mãos no esclarecimento que é preciso levar às comunidades que prolongam efetivamente na diáspora este Portugal terra de heróis e de santos e de gente sofredora que mereceria, de certo, uma melhor elite. Muito obrigado, bom dia. Muito bom dia. Chegamos à conversa com o Dr. Mário Frota. Eu já sei que mais podemos ser. Hoje ser rei é esse o teu poder. Somos mais fortes, coragem, ambição. Voamos mais alto, o meu nome é seleção. Eu já sei que mais te posso dar. A minha voz como um rugido de mar. Portugal uma vez mais está de parabéns, gritos mais 2 medalhas de ouro, gritos para a vela, que um homem fôssemos uma chora no momento de vencer. Foram tantas as noites sem dormir, tanta dor, tanta glória, suar e cair, e a cada vitória uma certeza no ar. E logo ali eu sei que tudo que eu te dou, tu me dás a mim. E tudo que eu sonhei, tu farás por mim. Tudo que me dás. Gratos pela sua atenção, desejar-lhe um bom domingo. Encontro marcado na madrugada de sábado próximo.
Até lá, seja feliz, tudo bom e sempre com a saúde. Houver caminho, passo a passo, lá chegamos. Ninguém joga sozinho, tu entregas, nós cantamos. Já acabou. RDP Internacional. Rádio Portugal. A nossa rádio dos outros. Ciao. Ciao. Bye bye. Bye bye. Arrivederci. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Adios. Adios. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit, les petits. Acabou. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração.